Aula 8, estudo de casos de diálogo fraterno 2. Nesse momento, um casal de meia-idade, assinalado pela amargura da face e a debilidade orgânica, acercou-se de um respeitável cavalheiro que aguardava o próximo cliente. A palavra cliente aqui deve ser entendida o próximo assistido, a próxima pessoa a ser atendida. Tá? Percebendo a angústia de ambos, que se mantinham silenciosos e trêmulos, indagou afável. Em que posso lhes ser útil? Posso imaginar a dor que os alanceia em razão da aflição refletida nos seus rostos. Então, um casal de velhinhos mostrando muito sofrimento, o atendente ele já teve a sensibilidade de perceber, e ao falar isso, foi o suficiente para ambos se deixarem dominar pelas lágrimas. O atendente deixou-os extravasar por alguns momentos, a angústia que os vergastava após o que propôs. Não seria bom se pudéssemos conversar um pouco? Então ele faz o convite para aquelas pessoas que demonstravam sofrimento na sua face para o diálogo. A senhora, mais fragilizada, sem poder conter-se, olhou o marido e fez-lhe um sinal para que ele expusesse a razão pela qual ali se encontrava. O companheiro, com voz pungida, explicou: perdemos o nosso filho único. Perder um filho não é fácil. Perder um único filho, mais difícil ainda. Sentir essa dor, só quem passa por isso. Então não tem como a gente avaliar isso. A morte arrebatou-o em um acidente cruel, deixando-nos desalentados e sem razão para continuar a viver. São dois velhinhos. Perderam um único filho. Começam a ter aqueles pensamentos de já não vale mais a pena continuar. Né? E isso é algo que acontece com muitas pessoas. Somente encontramos alívio pensando em morrer, porque a vida perdeu totalmente o sentido. Desejamos falar com o irmão Ricardo, lembra o médium vidente? Para tentarmos saber se o nosso filho continua vivo, se pensa em nós, onde e como se encontra. Será possível? É um caso, já que se adequa muito mais à necessidade de um médium vidente ou clareaudiente, também poderia ser. O clareaudiente é o que ouve, né? O clarividente é o que vê. É claro que sim, anuiu com gentileza o atento ouvinte. Antes, porém, permito-me informá-los que ninguém perde um ser querido quando arrebatado pela morte. Aqui existem muitas formas de você expressar isso, né? Talvez não fosse muito o momento de falar sobre essa questão. Você não pode falar que perdeu o filho, né? Mas você tem que ter uma boa sensibilidade ali e falar: olha, ele pode sim ter desencarnado e a gente sabe que isso causa uma falta imensa na vida de vocês. Mas ele não está morto, ele continua a existir, ele está vivo. Então, tentem olhar por esse ângulo, que apesar de fisicamente não estar aqui, ele continua amando vocês. Né? A morte não é o fim da vida, antes é o começo de uma nova etapa da eternidade. Recordem-se de Jesus morrendo na cruz e da angústia de sua mãe. A proposta desse atendente é colocar o sentimento que Maria teve, que não foi só a perda de um filho, foi a perda de um filho justo, que foi injustiçado, em que ela assistiu o assassinato dele, o que deve ser de rasgar o coração de uma mãe. Logo após, no entanto, 3 dias, ei-lo de volta, ressurrecto e vivo, triunfante ao túmulo e afetuoso como sempre. Aqui cabe uma ressalva à palavra ressurreição, que muitos ainda têm conflitos e dificuldades de entender. O que os judeus entendiam por ressurreição, nem eles sabiam explicar. Tanto é que Nicodemos se embanana todo quando vai falar com Jesus. A ressurreição, na realidade, existe. E ela é o fenômeno de morrer no corpo e renascer com a mesma aparência no espírito. Então você não volta no mesmo corpo físico, você volta no mesmo corpo perispiritual. Isso é ressurreição. Okay?
Pensem nele e entreguem-lhe o Filho que, antes de lhes pertencer, o é também de Deus, o Pai de todos nós. E aí é uma ampliação do conceito de posse, porque muitas vezes a gente coloca muito próximo como meu filho, mas antes ele é filho de Deus. Quem realmente criou o Espírito foi Deus. A gente provê o corpo, a educação, o amor, tudo, mas a gente está sendo o quê? Uma extensão da vontade divina para amar aquela criatura. Então, antes de ser nosso filho, ele é filho de Deus. Tá? Posso afiançar-lhes que ele está bem, caso o acidente de que foi vítima não haja sido resultado de imprudência ou desequilíbrio. Não recomendo essa afirmativa. Não recomendo. Por quê? Primeiro, você está dando uma afirmativa de algo que você não sabe. Ele pode ter tido um acidente no qual ele não causou, no qual ele estava tudo certo, mas ele pode não aceitar o desencarne. E aí você fala que ele está bem? Não faça isso jamais. Tá? Mas serve para nós refletirmos sobre o que seria adequado ou não. Sempre quando ocorre algo dessa magnitude, estamos diante do efeito de algum ato muito grave, cuja causa está no ontem próximo, nesta existência, ou remoto, ou em outra reencarnação. Como espíritas, a gente sabe que tudo tem causa e tem propósito. Tudo. Mas convém falar sobre isso agora? Também acho que é inadequado essa fala. Eu preferiria não entrar nesse contexto. Ele morreu, desencarnou agora porque precisava, porque na outra encarnação ele deve ter feito algo que causou isso. Não entra nisso. Os dois velhinhos estão ali chorando, estão sofrendo, eles precisam de consolo. No caso, já está bem, né? Só consolo, naquele momento, com aquela televisão. Eles não querem uma consulta com um médium clarividente? Espera. Espera a mediunidade se manifestar. Porque às vezes a gente dá informações com base no achismo. Se ele não cometeu nada de errado, ele deve estar bem. Você acha que ele está bem. Você não sabe, você não tem certeza. Evite achismo. Gera expectativa. Aí você passa no médium clarividente e você descobre que não está nada bem. E aí? Entendeu? Aí eles podem voltar e tomar satisfação. Você mentiu para mim. Você prometeu uma coisa para mim, depois fui lá, o cara falou que era outra coisa. Diga. A pessoa vem ali, no final das contas, não é nem sobre o que está bem ou não, mas sobre tratar a pessoa que está presente. Então, você falar que esse rapaz está bem ou não, ou que, por exemplo, você fala com o pai, falar com o pai, com uma santa, que o seu filho, seu filho foi assassinado, mas porque ele assassinou alguém em outra vida. Como que você vai falar isso para a pessoa? Se falta mais revolta, se afasta. Eu imagino quando se afasta da pessoa. E até de ouvir as palavras seguintes. Porque às vezes a pessoa nem sequer está ali no meio espírita, já é difícil a compreensão e você coloca esse texto para tentar entender, como se a pessoa que tanto ama, se fosse uma justificativa para essa morte, essa pessoa ama tanto, quer tanto estar perto, poxa, né? Então eu imagino que nesse tipo de caso, a gente fica tanta coisa das pessoas, pode chegar sempre que a pessoa quer muito ou vai chorar. Você deu um spoiler. Você chegou já no final. Mas eu não vou falar o spoiler que ela deu, que vocês não pescaram. Tá? Mas o que eu posso falar para vocês é isso, tá? Quando a pessoa chega ali, ela está buscando esse ente querido, né? Não é só a notícia. Ela sente a falta da presença. Né? Muito bem. Desse modo, são felizes aqueles que retornam à pátria após cumprida a tarefa na Terra, seja qual for o mecanismo da desencarnação, conforme nós, os espíritas, denominamos a morte, que independeu do viajante espiritual querido. Aqui, novamente, está falando sobre conceitos espíritas, né, que podem ser um pouco evitados nesse momento. Depois, mais para frente, não tem problema nenhum esclarecer sobre isso. A gente sabe muito bem isso, que todos nós retornamos para o plano espiritual,
que todos nós temos um tempo de encarnação, né, que é mais ou menos planejado segundo o consumo do nosso próprio fluido vital, que é o que determina esse tempo que o organismo pode, né, se manifestar. A forma de desencarne pode variar. Não existe essa de, está programado para desencarnar no acidente de carro, está programado para desencarnar de ataque cardíaco. Não exatamente, porque você toma decisões na sua vida que podem mudar toda a rota. Já ouviram falar de moratória? 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 Hã? Moratória. É o ato, então, de você receber a permissão de permanecer mais tempo. Né? Algumas pessoas, pela prática no bem, podem permanecer mais tempo, ganhando, por exemplo, mais fluido vital. Oi? O Divaldo foi um exemplo. O Divaldo recebeu mais de uma moratória. Mais de uma. Tendo enfermidades que poderiam causar o desencarne, quando chegava no momento próximo do desencarne, sofrendo muito com a doença, a espiritualidade chegou para ele, é o seguinte, você tem trabalho para continuar fazendo. Nós conseguimos uma moratória. Você quer ficar? Só que é perguntado. Você quer ficar? No caso dele. E aí ele escolheu ficar, permanecer. E aí, nesse caso, deu uma estendida no tempo de encarnação que chegou até 98 anos, né? Um pouquinho, né? Mas se você olha pela trajetória, foram muitas doenças, né? E nós podemos ter isso também, mas depende. Se você está aproveitando a sua encarnação e fazendo o melhor possível. Eles falam, está aproveitando. Segura o rapaz lá. Segura a moça lá, porque está valendo a pena. Se desencarna e volta, pode ser que ele não aproveite tanto quanto está aproveitando agora. Né? Então, a espiritualidade sempre tenta nos ajudar para a gente aproveitar ao máximo a encarnação. Diga. Nesse caso, a pessoa está aproveitando a reencarnação, pode isso acontecer para que as pessoas ao redor aproveitem daquele sofrimento, daquele momento de encarnação, tendo uma pessoa com Alzheimer, uma pessoa com algum tipo de doença, e aí isso é concedido para a pessoa ficar mais tempo, para que a família possa aproveitar e ficar mais tempo cuidando. Nas obras de André Luiz há um caso interessante de uma pessoa que estava para desencarnar e a família tinha algumas questões pendentes para resolver com ele. Foi dado, se não me falha a memória, uns 6 meses de continuidade de moratória para resolver o que estava pendente e poder desencarnar tranquilo, porque se desencarnasse daquela forma, nossa, ia ser uma bagunça. As pendências estariam ainda, né, acontecendo. Sim. Aí é meio relativo, devido à nossa condição de entendimento, de evolução. Né, nesse caso, se não me falha a memória, a pessoa nem era espírita, então não adianta o espírita aparecer para ela e falar assim, né, você quer ficar? E a pessoa fala assim, meu Deus do céu, morri. Né, a pessoa desencarna de susto. Né? Então a gente precisa entender que cada caso é um caso, né? E assim, esse questionamento, às vezes, no caso do Divaldo, ele tinha a evidência, mas o questionamento pode ocorrer durante o período do sono. Eu ia falar, mas nesse caso, a pessoa, por exemplo, não é espírita, pode continuar bem em período de sono? Pode. Só que mesmo no período do sono, às vezes, o espírito ali, quando se desloca um pouquinho do corpo físico, ele ainda não reconhece que está fora do corpo. E aí ele se assusta quando ele vê, por exemplo, nossa, eu vi meu pai que morreu e sai correndo. Pode ser isso, pode ser o trem passando perto da sua casa. Eu fui uma belezinha, abençoada por Deus. Não consegui falar para ele, poxa, eu sei que você sabe, você é filho de Deus e da recolheção do povo. Bom, quando existe a possibilidade de saber mais ou menos quanto tempo demora para mandar uma mensagem, foi 3 anos e meio. Não. A questão de tempo em que ele precisa para mandar uma mensagem depende de cada pessoa, de cada espírito, se tem permissão, se é necessário, porque às vezes para você que permaneceu é uma prova de fé. Confia que ele está bem, confia que Deus está cuidando. Você não precisa da comunicação.
Mas se for necessário, sabe o que vai acontecer? Você não precisa pedir. Ela chega até você. Não, estou só comentando. Ela chega até você, entendeu? Outra questão que eu não sei, é normal, mas fica na minha cabeça. Ele pediu para ser cremado. Certo. Você cremou? Não tacou fogo no homem? O Tom maior que você, lindo, lindo, tem nada a ver com a mãe. Bonito nem eu. Pensa no cara como querido, inteligente. Ele virou funcionário da Google, esqueci. Funcionário da Globo. Da Google. Da Globo. Da Google? Ele ficou 4 anos com um projeto de etapa, tentando entregar para o exterior. Aí, de tanto que ele perturbou, uma pessoa do exterior perguntou: tá bom, Drauzio, eu vou subir 15 minutos no aeroporto, no hotel tal, no aeroporto público tal. A minha filha falou: mãe, do jeito que o Drauzio é, essas pessoas 15 minutos, vai ser umas 2 horas. Você não conheceu o Drauzio, não? Ele não. Não conhecia. Não conheço. Ele fazia programas grandes, empresas. Então, mas a questão da cremação, gente, é importante entender que é assim. A pessoa pode pedir, mas ela pede enquanto encarnada, e quando desencarna, muitas vezes a intenção é totalmente diferente. Não significa que mantém a mesma intenção. Ele pediu uma mulher dele e foi cremado. Foi cremado? Então atendeu, não tem problema. Eu fico pensando, assim, eu quero que a pessoa vai ter que dar uma lembrada. Assim. A grande questão é que a gente não se prepara para o momento do desencarne. Então, cremado, enterrado, seja o que for, a gente não costuma pensar nesse momento. Então, o espírita que tem medo de morte é o espírita que evita falar sobre isso, refletir sobre isso. E a gente precisa pensar, porque morte, lembra, é ressurreição. A morte é ressurreição. Eu vou voltar no plano espiritual do jeito que eu sou. Isso. Mas assim, pense com carinho. Não pense com aquele olhar de sofrimento, com aquele medo, com o abandono dos entes queridos ou das coisas que você gosta de viver e usufruir aqui. Não, olhe para o fato. Puxa vida, essa não é a verdadeira vida, porque aqui é uma viagem, é uma passagem. Ela é curta até. Ela chega no máximo aí 115 anos, para quem consegue chegar lá. Mas a vida do espírito imortal é a verdadeira. Então, quando eu voltar, é como eu voltar para casa depois de uma viagem. Não é gostoso? A gente não volta cansado, quer descansar, quer deitar na nossa cama, quer encontrar com as pessoas que a gente convive. Pois é, mas isso quando a gente olha para o lado espiritual. Mas a gente está preso no corpo, então, por mais que você, eu ia estar sorriso, mas por mais que você pode perder o corpo da sua vida. Imagina cremando, tão arrumado que está jogado no seu lugar. Tem que saber uma coisa na cabeça. Sim. Como você vai estar? Você da sua sociedade. Eu vou me falando, mas eu levo quando a gente se compra. Olha, nesse momento, você pode até pedir, durante o período que você vai dormir, né? Você vai deitar para dormir, para receber algum contato dele, para vir em sonho, uma conversa com ele se você ainda não teve. E é muito mais fácil a comunicação nesse modo do que esperar uma psicografia ou até uma psicofonia. Pode acontecer? Pode. Se for permitido, ele vem, fala: mãe, estou bem, fica tranquila. Tá? Mas, acima de tudo, sempre mantenha esse olhar para Deus está cuidando dele. Ele está bem, porque eu sei que ele é amado por mim, por Deus. E ore por ele, desejando sempre o melhor. Faça apenas isso, é mais do que suficiente. É tratado, né? Acredito. Nosso velório foi muito bonito, assim. Teve um senhor pensando. O verdadeiro foi incrível, foi incrível. Falei para ela, o senhor Deus foi um serviço. O resto da vida foi. Então, eu estava achando que não ia oração qualquer coisa, uma dia que a gente tem, né? Ele, de repente, aparece um jovem espírito, uma postura. Ele fez uma oração, uma homenagem. Foi uma coisa maravilhosa. E muito querido, depois, logo depois, numa estantezinha assim, um outro jovem se preocupou aqui com o violão, tocou 2 músicas de amigos. Um tal de gente chorar e eu nem sabia que eu era mais, porque eu estava bem. E daí mais acontece que ele, 16 anos, jogou fora, já não sabe, ele não carro,
A gente não sabe o que fez. Fez o que Deus fez. Será que fez alguma coisa que desabonou? Não sei, isso passa na minha cabeça também. Daí eu peço Então, a Deus, Senhor, é seu filho, tem misericórdia. é isso mesmo. Deus, agora o Senhor cuida. Eu cuidei quando estava aqui. Agora é contigo. Isso que eu falo para ele. Senhor, eu não posso, não sei acreditar, não sei. Faço peço para Deus ou para a mãe de Jesus. Não dou conta dele. Está fazendo certinho. Tá? E conserve sempre suas boas lembranças. O que ele fez, o que ele deixou de fazer, diz respeito a ele agora. Tá bom? A sua parte você fez. Bom, depois de confortar por alguns minutos o casal, o sofrido encaminhou ao atendimento especializado através do irmão Ricardo. Enquanto dialogavam, o espírito responsável pelo atendente aplicou-lhes em ambos energia refazedora e calmante que os tranquilizou. Ó, sentou para o diálogo, a espiritualidade está dando paz. Tá vendo por que eu falei para vocês? Quando é preciso, a espiritualidade age. O irmão Anacleto acercou-se-me, sorridente, e acentuou. Quando o amor dirige os sentimentos e o pensamento, as ações inegavelmente são corretas e dignificadoras. O Espiritismo é a chave que decifra os enigmas existenciais. Ele esclarece, ele consola, ele traz o Evangelho redivivo, ou seja, que volta a viver na sua pureza cristã, lá do início. Os pais aflitos adentraram-se na pequena sala, apoiando-se um no outro. Dá para ver como eles estavam? Um velhinho apoiando no outro, um sustentando o outro. Se um desencarna, o que acontece com o outro? Vai também. Um sustenta, né? Convidados a sentar-se em frente do médium, permaneceram em singular silêncio, no qual extravasavam sem palavras toda a angústia da saudade, toda a dor da separação. Então, choraram, né? Compreendendo o que se lhes passava no íntimo, após saudá-los com bondade, o médium informou-os: a morte é a grande libertadora que nos merece respeito e carinho. Olha que bonito. É enxergar, gente, que não tem perda, mas tem libertação. Se Jesus é o Redentor, é porque ele veio ensinar que é possível vencer a morte física e se libertar da matéria. Não poucas vezes revoltamo-nos com a sua ocorrência, quando nos toma o ser querido, aquele que é a luz dos nossos olhos, o hálito da nossa existência, levando metade da nossa vida com aquela que arrebata. É o que a pessoa sente, parece que arrancou um pedaço dela, né? Tudo isso tem lugar porque não conhecemos a imortalidade. Quando a gente entende, fica um pouco mais fácil, mas a gente ainda tem que viver luto, tá? É natural a gente sentir falta. É natural a gente ter questionamentos de como é que tá. Quero notícias, sinto falta dele. Não significa que a gente vai se entregar. Tendo conhecimento, é aí que a gente deve lutar mais ainda para confiar em Deus e falar, olha, Deus criou, Deus está cuidando. Quando a luz do mundo maior clarear nossas mentes e pudermos compreender que morrer é libertar-nos, facultando que volvamos a estar juntos mais tarde, será bem-vinda, não constituindo tragédia nem motivo de aflição. Em alguns países isso ocorre. Os enterros não são tristes, são celebrações. Mas aí é preciso entender isso. É libertação físico para o espiritual. Tá? Em alguns lugares tem até o exagero. Tem local na China, a parte mais rural, que eles chegam a contratar strippers para o funeral. Porque eles têm uma ideia de que isso traz felicidade e prosperidade para o morto. Mas o governo chinês está combatendo essa ideia e até proibindo a contratação com multas e punições, né? Só que assim, a gente tem que usar de bom senso, né? Celebrar o retorno à pátria espiritual não é abusar nas coisas de luxúria, de sensualidade do mundo terreno. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tudo com respeito. O casal ouvia-o surpreso, pois nada houveram dito.
olhavam-no com simpatia e esperança quando ele prosseguiu. Então, ninguém falou para o Ricardo. E o Ricardo sabia que tinha alguma coisa relacionada com a morte. Médium que tinha vidência. Marcos, o filho querido, não morreu. Eles não falaram nada. O médium atestou. O Marcos já deu nome. Não morreu. Transferiu-se para o mundo melhor, sem dores, sem separação e sem amarguras. Ele aqui está conosco. Posso vê-lo e ouvi-lo. É exatamente o que os pais queriam, mas que precisam ver pelos olhos do médium. O pranto represado nos corações explodiu, agora em júbilos. Então ali começava a felicidade. A senhora levantou-se num gesto intempestivo, segurou-lhe as mãos e interrogou: meu filho está vivo e está conosco? Como se encontra? Sente saudades de nós? É o que todo aquele que se afastou de um ente querido que desencarnou sente naquele momento, quer saber naquele momento. O esposo ergueu-se também, abraçou-a e procurou acalmá-la. Ricardo, que se comovera ante a dor e a alegria da senhora, continuou com tranquilidade. Ele se encontra muito bem. Já se recuperou do transe experimentado após o acidente. O que parece um grande mal foi em realidade uma bênção. Então, olha quantas informações ele traz. Ninguém falou que foi um acidente. Mas ele sabe, porque ele está vendo realmente aquele espírito. E ele está transmitindo uma coisa muito bacana. Já está recuperado. Porque existe um período de perturbação, geralmente após acidentes violentos. Esse período é mais ou menos longo de acordo com o nível de espiritualização, do bem que você fez, dos sentimentos que você leva no coração. Né? Então, o que parece um grande mal, em realidade, foi uma bênção, gente. Aí ele vai esclarecer por quê. Desejo informá-los que a sua foi uma desencarnação ou morte por merecimento. Você fala, nossa, um acidente? Não um acidente. Ele partiu porque não mereciam nem ele, nem os senhores sofrer caso permanecesse no corpo. Tamanho foi o dano físico que, se ele permanecesse, estaria num estado que é vegetativo. Um sofrimento para os pais e para ele. Não tinha necessidade. Ele ganhou o mérito de desencarnar. Diga. Foi dito para nós que muitas vezes quando a pessoa falece de um acidente, ela tem esse espírito, muitas vezes vai tirar o corpo, até mesmo antes de acontecer um acidente. Eu sei disso. Sim, nesse caso a pessoa faleceu no acidente. No acidente, mas ela foi por espírito. Sim. E é retirado antes de acontecer o físico. Eu não diria que o espírito é retirado, você foge. Você sai do corpo. Sabe, você já percebeu que às vezes quando vai acontecer alguma coisa que é muito trágica, você apaga? Você desmaia? Você desacopla. Só que o rompimento do cordão que conecta o espírito ao corpo físico só ocorre com a cessação da vida orgânica. Então nem os espíritos chegam, vamos cortar antes, não. O desligamento ocorre depois. Então primeiro o corpo físico precisa estar no estado que não dá mais para continuar. No caso dele, ele tinha condições até de continuar. Mas ele ganhou por mérito para não ter que sofrer algo que não era necessário, nem para ele, nem para os pais, né? O consumo desse fluido vital, a cessação da vida orgânica, e aí sim a condição de desligamento. André Luiz fala que a encarnação e a desencarnação variam ao infinito. Então não tem um único modo de encarnar ou desencarnar. Olha que interessante. O processo, cada um é de um jeito. Cada um é numa condição. O traumatismo craniano de que foi objeto, se ele permanecesse no corpo, faria que ficasse como um morto, apenas em vida vegetativa. E como o Pai é todo amor, amenizou a dor de todos, reconduzindo-o ao lar, onde os aguarda em festa, porém após os senhores concluírem os seus deveres que os manterão no mundo, já que ainda não é chegado o momento do seu retorno. Lembra que eles falaram que eles queriam morrer? O médium não sabia disso.
mas foi alertado para falar: fale para eles permanecerem até concluírem a encarnação deles. Não fujam da encarnação. Porque se cometer suicídio, não tem o reencontro com o filho querido. Ele agradece todo o carinho que sempre recebeu dos pais queridos, a felicidade que desfrutou durante toda a existência, que não foi larga, porém, o suficiente nos seus 26 anos para realizar as metas que havia traçado. Então, ele planejou: eu preciso corrigir tal coisa, eu preciso viver tal experiência. A espiritualidade concedeu para ele o tempo necessário e foi até ali. Até ali ele conseguiu realizar o que precisava. E isso é bom, isso é ótimo. O casal saía de uma para outra emoção surpresa ante as naturais informações recebidas, que os convidavam a reflexões dantes jamais pensadas, agradecendo a Deus a oportunidade especial que nunca mais esqueceriam e que iriam mudar completamente o rumo das suas existências. Por quê? Confirmação da continuidade da vida após a morte do corpo. Informações dadas sem sequer ter passado algo para o médium. E outro, conforto e consolo através do amor cristão. Aquilo ali é suficiente para despertar naqueles dois velhinhos e falar: a partir de agora a gente vai buscar entender isso aí. A gente vai mudar a nossa cabecinha, porque a gente não entendia. O casal saía então de uma outra... Aqui já foi. Ricardo referiu-se também ao auxílio que ele recebera ao desencarnar, quando a avózinha materna o recebera, amparando-o naqueles momentos iniciais mais difíceis. No momento do desencarne, se você criou laços de afeição, ou já tinha esses laços até de outras encarnações com esses espíritos que participaram da sua família, eles vêm realmente te receber. Eles vêm te ajudar. Então façam amizades. Cultivem amor no coração das pessoas. Quanto mais você tiver, melhor será a sua recepção. Bezerra de Menezes foi recebido por milhares de espíritos. Diz que ele levantou, ao despertar num hospital, na colônia espiritual, olhou pela janelinha, aquela multidão de gente, e falou: mas o que é isso? E falaram para ele: são todos que você ajudou. Vieram te agradecer. Como é bom a gente saber que alguém se importa com a gente. Mas aquele que é orgulhoso, que é indiferente, que vive na prática do mal, que não vai na festa de família no final de ano, esse possivelmente pode não ser recepcionado. E aí você se encontrará meio que você, a consciência e talvez o seu mentor ali para falar: vamos passar limpo? Como é que foi a encarnação? Ali também se encontrava, envolvendo a filha e o genro em dúlcidas vibrações de carinho e de paz. Então, a avó dele era a mãe que estava também envolvendo a filha, que é a mãe dele, e o genro nas mesmas energias que acalmavam. Por mais alguns minutos, manteve cordial conversação, rica de esperança e de esclarecimentos, oferecendo páginas mediúnicas de conforto moral e sugerindo que tomassem conhecimento dos postulados espíritas nas suas obras básicas, que lhes fariam infinito bem. Você tinha perguntado sobre a questão das cartas consoladoras? É esse efeito. É isso que ela vai trazer. É isso que a carta consoladora, que o Chico fez por tanto tempo, ajudou as pessoas. E mesmo que ela seja, de uma certa forma, um atrativo para que as pessoas venham só em busca de uma comunicação, olha como faz um efeito de despertar da consciência e de possibilidade de renovar caminhos, esperanças e até não desistir da vida. Por mais alguns minutos manteve cordial conversação, rica de esperança e de esclarecimentos, oferecendo páginas mediúnicas de conforto moral, sugerindo que tomasse conhecimento aqui já. Então, aqueles corações, antes despedaçados, experimentavam agora um pulsar diferente, renovador, e vitalizados com palavras de profunda gratidão.
saíram sorrindo de felicidade em retorno ao lar. O irmão Anacleto veio em meu socorro com as suas lúcidas explicações. A mediunidade com Jesus é uma ponte de duas mãos que faculta a viagem de ida na direção do Senhor e traz a mensagem de volta em seu nome. Olha que bonito. A mediunidade é isso. A palavra profeta no passado era o quê? O mensageiro de Deus. E o que é o médium, se não a mesma coisa? Só que ele traz a mensagem que Deus quer passar através dos espíritos e dele, médium, para chegar no necessitado. Por mais se deseje encarcerar o espiritismo nas facetas científica e filosófica, dissociando dos seus conteúdos ético-morais religiosos, ele sobreviverá como consolador que Jesus nos prometeu, conforme bem o definiu Allan Kardec, sob a segura orientação dos guias da humanidade. Quando começou, Kardec realmente chamou o espiritismo apenas de ciência e filosofia. Realmente. Ele não era religião. Mas ele mudou de ideia no meio do caminho. E por que isso? Porque no começo, a luta da França, um país que estava materializando-se cada vez mais, e estava brigado com o catolicismo, se ele colocasse como religião, ele geraria conflito e não disseminaria tão facilmente. Então, no começo, o espiritismo precisava ser muito mais ciência e filosofia para chamar atenção. Depois, as questões de cunho moral surgiram. O primeiro livro é o Livro dos Espíritos. Qual o segundo? Livro dos Médiuns. E o terceiro? Só o terceiro livro trouxe os ensinamentos do Cristo na parte moral. Olha que bacana. Como foi preciso vir primeiro ciência, filosofia, falar de mediunidade, explicar os conceitos espirituais, para depois entrar nos conceitos morais. Né? Essa semana eu li um texto que falava que espíritas estavam falando que espiritismo não é religião, defendendo isso. A religião, gente, é qualquer coisa que me reconecte com o Criador. O espiritismo conecta vocês com Deus? Então não tem o que discutir. Agora, não é religião no que diz respeito a rituais, a dogmas, imposições, vestimentas, etc. Templos. Porque eu posso ser espírita em qualquer lugar, como eu posso ser cristão em qualquer lugar. Certo? Como vemos aqui, não há qualquer culto ou cerimonial, intrugícia ou igrejismo, superstição ou sacerdócio, que caracterizam outras religiões, mas que nós devemos sempre respeitar. Verificamos nesta e em milhares de instituições, iluminadas pela doutrina espírita, a ausência de qualquer símbolo ou motivo de sugestão, que induzam o interesse em crer sem compreender e aceitar sem raciocinar os seus conteúdos. Aqui, gente, o que a gente mais quer é que vocês perguntem. Alguém falou alguma coisa? Você não entendeu? Não entendi. Pergunta. Claro que se a gente tiver condições, a gente vai compartilhar, vai orientar, vai tentar esclarecer. Se a gente não souber, a gente vai tentar buscar a informação. Seja com alguém mais experiente, ou seja pesquisando mesmo dentro da própria doutrina. Mas o que é mais importante é a gente não guardar a dúvida. É não ter vergonha de perguntar. Não tem pergunta que é ignorante. Não tem pergunta estúpida. Estúpido mesmo é a gente não perguntar. E a gente tem medo do que os outros vão pensar de nós. Cara, eu não sei. Quero saber. Preciso saber. Sinto necessidade de saber. Pergunte. É lógico que tudo tem seu momento. Tem coisas que você pode avaliar e falar assim, é necessário? Se não é necessário, então talvez não seja adequado perguntar agora. Né? A dor que despedaça as multidões aguarda fatos e não discussões infrutíferas. Socorro imediato e consolação antes da alucinação, ao invés de aguerridos combates silogísticos críticos
enquanto se cruzam os braços distantes da ação recomendada pelo codificador e os espíritos nobres para a caridade nas suas múltiplas expressões, sem a qual de nada adiantam os debates intelectuais presunçosos e vazios de conteúdos moral e espiritual. Nada vale para nós ficarmos, portanto, brigando com os outros qual é a religião certa, aonde é que eu devo orar, nesse monte, naquele monte. O importante é a gente aprender a respeitar e conviver. Após reflexionar por breves momentos, chamou-nos a atenção, apontando as pessoas que se adentravam na sala modesta em grande desespero e saíam renovadas, qual ocorrera durante o atendimento fraterno e a exposição doutrinária. Olha a proposta do diálogo fraterno: consolar, acalmar, auxiliar. Né? Essa é a melhor parte, conforme o ensinamento do mestre a Marta, sobre Maria. Vocês lembram dessa passagem? Marta e Maria? Não. Marta estava preocupada porque Maria estava ouvindo o que Jesus ensinava. Enquanto que Marta queria fazer quitutes, arrumar as coisas para Jesus. O que Jesus fala para ela? E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, sentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída. Sabe o que é andar distraído, gente? É você estar focado na vida material e se afastar do importante, do espiritual. É estar distraído. O Chico falava isso. Quando alguém errava, fulano fez tal coisa de errado. O Chico falava assim, tadinho, está distraído. Por quê? Porque ele não está prestando atenção no que ele está fazendo. Então Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Maria escolheu ouvir o Messias. Ele tinha pouco tempo de encarnação. Ele sabia que ela escolheu a melhor parte. E nós? O que estamos escolhendo? Existem alguns textos que fazem a conexão com ela, existem outros que não. Então, assim, não existe um consenso entre os historiadores. Mas acredita-se que essa seria a tal. Tá? E é importante a gente entender que, independente disso, o que vale para nós é a lição moral do acontecido e não quem foi a pessoa. Okay? Dúvidas? Pessoa que vem com atendimento fraterno, né? Qual é o sentido fixo da coisa que a gente estão fazendo essa pessoa aparecendo pela primeira vez? Então, tem muitas vezes, nem necessariamente naquele momento em que ela quer estar ali, fazendo parte, só quer uma explicação do que o senhor falou, mas eu não acredito que nada quer falar comigo. Sim. Então, seria aconselhar a pessoa a ter um momento de ter uma boa leitura, Sim. reflexão nesse sentido. Isso. Então vamos lá. Preste atenção. Ela deu spoiler. Porque esse é o último capítulo. Ela está sintonizada com o curso, gente. Preste atenção. Então, eu vou falar para vocês o que ela falou. Ela falou sobre a questão do evangelho no lar recomendado pelo atendente. Se no caso, por exemplo, a pessoa que foi ali, ela só não quer um consolo, só não quer uma orientação, e se realmente é adequado a gente já entrar na questão de oferecer o evangelho no lar, passar para ela uma leitura, né? O que ocorre é o seguinte: dentro do Espiritismo, nós sabemos do benefício do evangelho no lar. Como ele faz a limpeza fluídica no nosso lar, como ele nos sustenta vibracionalmente e como ele pode ser útil para a pessoa que está sofrendo. Ele é uma forma de você sintonizar com os espíritos superiores, que é um recurso além da oração, que as pessoas geralmente já sabem, mas às vezes vai orar sozinho e não consegue. Reunindo-se no estudo do Evangelho, você consegue atrair a atenção dos bons espíritos. Atraindo essa atenção, eles vêm ao seu encontro, os maus se afastam. A coisa melhora para você.
Então a ideia é você sugerir isso, mas não basta falar para a pessoa, faz o evangelho no lar. Você precisa orientar, por isso que a gente vai ter um capítulo explicando, dando uma sugestão de como deve ser feito, ainda que não seja um ritual nem uma fórmula determinada. Cada um vai fazer do seu jeito, no tempo que desejar, mas fazendo para que consiga ter um aproveitamento. É como se você quisesse levar essa paz da casa espírita para dentro da sua casa. Clareou? Diga. Vamos entrar nisso no final do curso. Mas a dica é, se você tiver disciplina, você vai se policiar para isso. O movimento espírita criou a ideia da disciplina porque a gente é indisciplinado. Se você fala para a pessoa, faz evangelho lá toda semana, ela fala, eu fiz essa semana passada eu não fiz, na próxima eu não vou poder fazer. Por quê? Falta disciplina. Então, criou-se a ideia de que você tem que fazer em dia e horário fixo. Os espíritos aproveitam e também falam a mesma coisa. Mas o movimento espírita que tirou essa ideia para que a gente pudesse ter um pouco mais de disciplina, porque nós não somos disciplinados. Porque os mentores do trabalho, eles vêm, eles são disciplinados e eles precisam também se ajustar com esses horários. Né? Só que o que acontece é bem interessante. O espírito se movimenta na velocidade do pensamento. E nós? Da tartaruga. Então, se eu não tiver disciplina, eu vou me lascar. Porque eles podem rapidamente atender a esse compromisso. Ainda que eles precisem também se disciplinar. Mas eu sou quem mais preciso. Entendeu? Só que nós vamos voltar a tratar disso num capítulo espacial, quer dizer, especial. Ok? Pode fazer. Por exemplo, eu faço o evangelho segunda-feira. Se chega uma visita, não sei de religião, convida a participar? Nós vamos falar sobre isso aí no último episódio. Vocês estão querendo adiantar as coisas. Você tem duas opções. Preste atenção, são duas opções. Se você se sentir confortável, convide. Olha, eu estou fazendo um estudo do Evangelho, do Espiritismo. Se você quiser participar, você é bem-vindo. Senão você me aguarda, tá? Assim que eu terminar errado, eu venho te atender. Então, ou você convida, ou você pede uma pessoa esperar. Mas o que é importante é você não deixar de fazer porque você recebeu a visita. Porque é um compromisso seu para consigo. E ninguém pode fazer isso por você. Tá bom? Muito bem, vou pausar aqui. Vira. Se fizer todo dia, de manhã à noite, que nem eu, vira um ser espírita na sua casa.